tese, antes do recurso, já sai o resultado de quem vai para oral já. Exatamente. O que vai acontecer? Na semana que vem sai o resultado provisório da terceira fase. Da terceira, o que vai para oral. É o provisório. E essas pessoas vão poder recorrer, os que não estão nessa lista provisória vão poder recorrer. O prazo recursal deve ser dia 20 e 23, sexta e segunda. E os examinadores da terceira fase vão ter que examinar os recursos. Então a lista definitiva do oral vai sair só em janeiro. E aí oral, fevereiro. A previsão do oral é segunda quinzena de fevereiro. A previsão é original. A gente não divulgou isso ainda. Como pode mudar o calendário, eu pensei de divulgar as pessoas comprarem passagem. Então a gente não divulgou ainda, até ter precisão na fase dos recursos. Quantas pessoas irão realizar? Ok. Então tá bom. Conselheiro Bessa. Está com a palavra, eu só preciso saber o número do 340 de 2013. Eu não estou conseguindo acessar a internet aqui. Eu pedi para a Sara encaminhar a proposta inicial da primeira sub, que tenha a minuta de alteração da deliberação da central de flagrantes. Eu acho que fica mais fácil de acompanhar, porque eu vou sugerir 2 alterações nessa proposta inicial. Bom, processo CSDP 340/2013, interessada a primeira Subdefensoria Pública Geral. Proposta de deliberação para regulamentar no âmbito da Defensoria Pública a atuação em autos de prisão em flagrante e apreensão de adolescente. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores conselheiros. Versam os autos sobre proposta apresentada pela primeira Subdefensoria Pública Geral para alterar a regulamentação da atuação dos defensores públicos em autos de prisão em flagrante e apreensão de adolescente, que tramitem perante juízes nos quais inexista atuação de defensor público em comarcas nas quais inexista unidade da Defensoria Pública instalada. A proposta visa alterar a sistemática adotada pela deliberação CSDP 203, de 10 de dezembro de 2010, que criou a Central de Flagrantes, regulamentando a atividade de forma a qualificar o serviço prestado, tendo por base as mudanças legislativas ocorridas nos últimos anos. A proponente ressalta que a atuação na Central de Flagrantes exige adaptações, seja no âmbito normativo, seja para adequá-la à realidade fática que se instaurou desde dezembro de 2010, quando se editou a deliberação CSDP número 23, conforme diagnóstico elaborado pela Central de Gerenciamento de Prisões da Defensoria Pública. Aponta ainda que, além da implantação progressiva do processo digital e instalação paulatina do sistema SAGE no interior do Estado, a Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, provocou profundas alterações nos dispositivos que tratam das prisões provisórias e demais medidas cautelares no processo penal, impondo necessária modificação na atuação dos defensores públicos. Por fim, apresenta a minuta de nova deliberação regulamentando a atuação em autos de prisão em flagrante e apreensão de adolescente. Eis o relatório, passo a opinar. De fato, há necessidade de adaptação da normativa à atuação prática dos defensores públicos, principalmente após o advento da Lei 12.403 de 2011, que alterou os dispositivos do Código de Processo Penal referentes às prisões provisórias e demais medidas cautelares. Atualmente, na maioria dos casos, os defensores públicos designados para atuar na Central de Flagrantes, nas unidades da Defensoria, têm impetrado habeas corpus diretamente no Tribunal de Justiça de São Paulo, sem a elaboração de pedido de liberdade provisória, uma vez que as decisões judiciais de conversão da prisão em flagrante em preventivo estão sendo prolatadas antes do recebimento dos pedidos de liberdade provisória pelos juízes, tornando a atuação praticamente inócua. Isso porque o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403 de 2011, bem como os artigos 108 e 184 do ECA, determinam que o juiz decida desde logo sobre o cabimento e a necessidade da prisão ou da internação cautelar. A partir dessa percepção e alteração fática, o manejo do habeas corpus pelos defensores públicos das unidades se tornou muito mais frequente e eficaz do que os pedidos de relaxamento de prisões ou de liberdades provisórias, salvo raríssimas exceções. Por conseguinte, os defensores públicos da capital, responsáveis inicialmente pela impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça, STJ e STF, praticamente ficaram com as atribuições esvaziadas. Sendo assim, imprescindível a adaptação normativa à realidade fática descrita, com o intuito também de melhor definir as atribuições dos defensores, possibilitando maior eficiência e qualidade na prestação do serviço. Com esse intuito, a primeira Subdefensoria Geral apresentou proposta de nova deliberação
estabelecendo as seguintes modificações e premissas. Menção expressa ao artigo 310 e seus incisos do Código de Processo Penal inseridos pela Lei 12.403 de 2011, constou nos considerandos da minuta apresentada. Adoção de medidas cabíveis, preferencialmente a impetração de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça pelos defensores das unidades que integrem a central de flagrantes, com vistas à impugnação das decisões de que tratam o artigo 310 do CPP e os artigos 108 e 184 do EP. Constou no artigo 6º da minuta de folhas 9. Adoção de medidas cabíveis, principalmente a impetração de habeas corpus junto ao STJ e STF, pelos defensores classificados na central de apoio da capital, quando acionados pelos demais integrantes da central de flagrantes, com vistas à impugnação das decisões denegatórias proferidas pelo Tribunal de Justiça. Constou no artigo 8º da minuta de folhas 9. Manutenção de arquivo virtual próprio de controle pelo defensor público designado para a atividade, conforme o modelo apresentado conjuntamente com o ato de abertura de inscrições para a atividade. Constou no artigo 7º e artigo 8º, parágrafo 4º. Primeiramente, é importante consignar que há concordância com as modificações propostas pela Subdefensoria Geral no que tange aos pontos supramencionados. No entanto, há necessidade de renumeração dos parágrafos e artigos em razão de erro material e técnica legislativa. Além disso, visando melhor estruturar a atividade e dar condições para que o defensor público desempenhe suas funções de maneira mais eficaz e com qualidade, propõe 2 sugestões de alteração na proposta inicial. Quanto aos parágrafos e artigos, sugiro que o artigo 7º, folhas 9, seja transformado no parágrafo 3º do artigo 6º, uma vez que faz referência à atuação dos defensores públicos mencionados no caput do referido dispositivo, e é similar ao parágrafo 4º do artigo 7º, folhas 10. O artigo 8º de folhas 9, por sua vez, deve ser o artigo 7º, pois há repetição de artigos como se observa as folhas 10. Aí foi só com relação à técnica legislativa e tem 2 artigos que são repetidos, que é o artigo 8º. Por outro lado, no que tange as modificações propostas por este relator, entendo que o artigo 3º, parágrafo 2º, deva ser alterado, impondo-se um limite mensal de flagrantes que devem ser analisados por cada defensor público, possibilitando melhor análise dos autos e atuação mais eficaz e de melhor qualidade, sem que haja prejuízo ao serviço prestado. Além disso, a sugestão visa padronizar o número de autos analisados por defensor nas unidades da Defensoria, estabelecer um critério objetivo para as designações e evitar sobrecarga de trabalho ao defensor. Nesse sentido, entendo razoável a análise de 2 autos de prisão em flagrante de apreensão de adolescentes por dia por defensor atuante na central de flagrantes, totalizando uma média mensal de distribuição de 42 autos por mês para cada defensor público. Sendo assim, sugiro a alteração do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 3º da minuta apresentada para constar a seguinte redação. Artigo 3º. O parágrafo 2º, que é o que eu sugiro a alteração da minuta inicial. Caberá à 2ª e 3ª Subdefensoria Pública Geral promover a indicação do número de defensores públicos que realizarão a atividade, respeitando-se o limite mensal de 42 autos de comunicação de prisão em flagrante de apreensão de adolescentes por defensor público. Parágrafo 3º. O número de defensores públicos integrantes da central de flagrantes poderá ser revisto a qualquer tempo em face do aumento da demanda, a fim de que seja observado o limite disposto no parágrafo anterior. A segunda sugestão se refere à estruturação da central de flagrantes, possibilitando melhor suporte ao defensor público nas tarefas administrativas da referida atividade. Conforme se observa da proposta inicial de alteração apresentada pela Subdefensoria Pública Geral, o defensor público designado para a central de flagrantes deverá acessar diariamente o sistema RDO, imprimir ou salvar eletronicamente as comunicações de flagrante, preencher tabela contendo os dados dos flagrantes analisados e manter arquivo virtual de controle, conforme o modelo que será apresentado no ato de abertura de inscrições, além do necessário envio de relatórios mensais à Corregedoria. Ou seja, haverá diversas atribuições administrativas que deverão ser observadas pelo defensor que podem comprometer o desempenho da atividade fim e o seu próprio cumprimento.
Por isso, entendo ser imprescindível a designação de pelo menos um oficial de defensoria de cada unidade para auxiliar os defensores públicos das respectivas centrais de flagrantes. Portanto, sugiro o acréscimo do artigo 9º com a seguinte redação. Artigo 9º. As coordenadorias regionais ou subdefensorias deverão designar em cada unidade, bem como na central de apoio da capital, pelo menos um oficial de defensoria para auxiliar nas tarefas administrativas referentes à central de flagrantes. Com as duas propostas apresentadas, espera-se melhor estruturar a importante função desempenhada pelos defensores públicos na central de flagrantes, equalizando a demanda entre eles e possibilitando uma atuação de maior qualidade e excelência. Diante de todo exposto, voto pelo acolhimento parcial da proposta apresentada pela primeira Subdefensoria Pública Geral, com as alterações supramencionadas, submetendo o parecer ao colegiado para apreciação. Bom, em discussão, eu queria também fazer uma eu estou vendo aqui que a deliberação está proposta terceira subdefensoria. A proposta foi da primeira ou da terceira? Primeira. Só para entender. Eu tenho, então, como a primeira não está aqui, eu vou indagar a Defensoria Geral. Desde o início dessa discussão da central de flagrantes, que eu tenho pedido aos colegas, a Verônica e ao Bruno, ao Núcleo de Situação Carcerária, Direitos Humanos e depois ao Glauco, para que incluísse nessa discussão a nossa atuação nos flagrantes dos crimes militares, já que eu tenho a atribuição de atuar na Justiça Militar. Tem atribuição? Sim, porque a Defensoria não designa advogado para fazer execução. Não, eu sei que você fez voluntariamente, mas não é a sua atribuição, porque não está decidido isso ainda. Isso constou no processo da... Bom, enfim, a VEFES, não é a minha, consta como... Mas se quiser tirar, é só designar um defensor para atuar lá. E eu gostaria de saber se isso veio para discussão, se não veio, e aproveitando o ensejo, se a gente vai discutir a questão da atuação na Justiça Militar, como é que a gente vai fazer. Então, já que essa questão está vindo, a central do flagrante e essa atuação, eu queria saber qual é a posição. Porque se realmente vai se entender que a Defensoria não tem que atuar na Justiça Militar, acho que isso tem que ficar bem claro aqui, principalmente para essa conselheira que hoje, junto com 2 colegas, acumula a Justiça Militar. E as questões foram trazidas e me parece que não foram discutidas na central de flagrante. Franciane, eu concordo com o mérito da discussão, você traz da proposta, assim, no sentido de se discutir, né? Não estudei ainda, enfim, se devemos, não devemos, se podemos, temos condição hoje efetiva de fazer, enfim. Mas acho que isso é algo que deve ser discutido também. Só que você, embora tenha estimulado esse debate, não fez formalmente nenhuma proposta. Então, nós não temos essa proposta. Não. O que se tem é a proposta que aqui está. Eu mandei, presidente, por escrito, tanto para o Núcleo de Situação Carcerária como para o Núcleo de Direitos Humanos. Ninguém nos apresentou isso. Para mim é uma novidade que você tenha, mas você mandou uma proposta. Eu pedi para que fosse incluída na discussão, porque até então, como eu não participo do grupo, mas eu não sei como é que foi. Mas não fez proposta nenhuma. Não tem proposta. A proposta teria que ser conhecida através dessa atuação. Eu não participei do grupo de discussão. Não teve grupo. Isso aqui, ó, central de flagrante, já existia. Sim. O que a gente fez aqui apresentando para o Conselho foi só melhorar a atuação do defensor quando mudou a lei, porque já não cabia mais ele fazer o pedido ali, porque o juiz, aquele primeiro pedido, já que o juiz estava convertendo tudo em preventivo. Isso está claro. Aí nós nos preocupamos com isso, então vamos deixar claro como é que ele vai atuar a partir da mudança da lei. O objetivo era só esse. Em momento nenhum essa discussão dos crimes militares chegou até a Defensoria Geral. Eu acho que eu vou aproveitar, eu vou aproveitar essa oportunidade para realmente para a gente poder começar a pensar nessa atuação. Se é uma atuação, poderia fazer, posso, se você concordar, sem prejuízo da análise dessa proposta, fazer uma proposta para incluir essa atuação nessa central e aí a gente faz a alteração da deliberação. Problema, presidente, poderia fazer pedir vista agora até para fazer isso, mas que nós temos um precedente que é uma discussão, inclusive institucional, que é por isso que eu pedi ao Dr. Glauco para que procurasse, que
que os crimes militares, no CPPM, ele não tem a previsão de atuação de defensor. Então, é em nome da ampla defesa e do contraditório, nós teríamos que fazer a primeira conversa institucional. Então, até para eu fundamentar isso, vai dizer, bom, que essa conversa eu já fiz, inclusive, ontem com um colega. Não tem previsão, então como é que vai ser? Então eu imaginava que pudesse ter uma primeira conversa para ver se tem essa receptividade, porque eu não converso isso com o TJM, eu só cumpro a minha atribuição, para depois trazer isso. Agora, essas conversas institucionais são feitas via assessoria criminal. Se eu vou fazer isso, então eu quero saber como é que fica claro. Acho que eu não estou entendendo o que você está falando. Não é uma proposta para o Conselho. Antes de ter qualquer conversa, o Conselho tem que decidir se ele entende que essa vai ser uma atribuição do defensor público fazer o flagrante dos crimes militares. Se assim entender, é evidente que a Defensoria Geral vai se colocar à disposição para fazer esse diálogo. O que eu estou dizendo é que essa discussão não chegou aqui. Eu imagino que a tua conversa, o Glauco, por exemplo, que é o assessor criminal, tenha vindo em momentos já em que essa proposta estava no Conselho. Porque quando nós fizemos isso, já faz algum tempo, nem sei se ele estava lá. Bom, de todo modo, o debate aí, quer pelo núcleo, quer pela CGP, quer por assessoria criminal, não teve início. Então, o que eu proponho? Votarmos e trazermos uma proposta, se você entender assim, de alteração da deliberação. Agora, outra possibilidade, como você falou, pedir vista, mas como nós não temos dados, números e tal, isso prejudicaria a votação dessa questão que nós precisamos decidir. Então, estou aqui querendo resolver essa situação, assim, porque eu acho importante a discussão, não tiro a razão, mas não sei se agora, neste momento, que nós estamos já votando isso. Eu gostaria de saber se é importante essa discussão, porque se a presidência diz que essa defensora atua voluntariamente, isso não é verdade. Se essa defensora atua voluntariamente, o tema dos crimes militares e a atuação não é importante para a defensoria. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro. Não, para mim é importante, tanto que eu falei ao presidente do tribunal que eu ia propor a reserva de uma vaga nos próximos cargos para atuação lá, porque são pessoas, tanto os nossos usuários e assistidos como os outros são. Então, eu não tenho questão nenhuma quanto a isso. O que eu quis dizer, voluntária, porque essa atribuição não foi definida pelo Conselho. Então, ainda e parabenizo por isso, que acumulando as suas funções faz voluntariamente uma atuação. Foi no sentido mais elogioso do que crítico. Então, eu posso, se quiser, sair dessa atuação. Simplesmente deixar. Entendo que sim. Com o acúmulo de outras atividades, entendo que sim. Para reequilibrar essa atuação que você tem feito, entendo que sim. Você atua na fase de... Não, só na execução, porque essa defensoria não provisiona, não tem indicativo para a execução. É por isso que a defensoria atua. A defensoria atua como atua em qualquer execução na capital. E a execução militar é execução. Que está correndo na VEC da capital. Que corre na VEC deles, mas é uma execução. O volume de flagrante é alto? Eu desconheço, na verdade eu ia até fazer uma pergunta, não sei se você eles não passam essas informações. As intimações disso, porque disso. a central toda funciona com base no RDO, né? Com eles de acesso, mas é o que fundamenta o funcionamento da central hoje. Eu não tenho essa informação, se a intimação do flagrante do crime militar também é inserida no RDO ou não, a gente sabe. Agora, deixa eu entender uma coisa aqui. A notícia que me chegou é que você estaria atuando em conhecimento, não é? Não, eu não atuo em conhecimento. Eu atuo na VEC. Na VEC. Por isso que eu perguntei se eu posso sair. Se eu sair, você vai ter que designar não, eu estou me referindo ao conhecimento. Não, e na verdade o que aconteceu foi que a defensoria disse não tem mais advogado da FUNAP atuando em processo da capital. Eu nada mais fiz vários colegas da VEC, do que cumprir a obrigação institucional. Não, aí tá certo. É porque a notícia que me chegou é que, além disso, você estava atuando em conhecimento. Não, eu não entendo como nada de conhecimento, não atuo proponho a criação de um cargo, eu entendi que isso era de uma forma espontânea e voluntária. Até não atuaria sem trazer conhecimento, eu nem posso fazer isso. Eu entendo que eu não posso fazer isso. Então é só na vara de execução? Sim, é só na vara. Entendi. Bom, então... Bom, conselheiros, querem debater esse assunto? A Franciane traz uma questão preliminar, que na verdade nem é preliminar e prejudicial ao processo, porque ela não foi... Eu vou apresentar uma proposta. Vai apresentar uma proposta. Ok.
Então podemos analisar. Eu só tenho duas considerações a fazer. De fato, o número de defensores que a gente estipulou para o percentual de flagrantes foi baseado até nesse cálculo de 2 meses. Não há problema nenhum. Agora, acho que a gente também precisa estabelecer o mínimo. Porque hoje é difícil ter até pelos problemas do RDO, o controle não se faz. Se é para estabelecer mais. Como é que seria isso? Se aquela pessoa não fizer no mínimo tantos, ela sai da atividade. Mas acho que é melhor, não precisa ser o mínimo. Tem um dispositivo, um item que você coloca que poderá haver aumento de acordo com o aumento de demanda. Poderia colocar, poderá haver alteração, acho que alteração de acordo com diminuição ou aumento de demanda. Tem um dispositivo é só ao invés de escrever. Tem, mas eu faço referência ao parágrafo anterior, que é o limite de 42. Entendeu? Ah, tá. 42 por mês? É. Isso é o máximo? Esse dado é a partir de uma média que foi obtida? Na verdade, Davi, a média de 2 flagrantes por dia foi até um critério usado no início pelas subdefensorias, e essa demanda tem aumentado e tem distorções entre as unidades, entendeu? Tem defensores hoje analisando 60, 70 flagrantes no mês e não houve modificação, enquanto ainda tem unidades com aquela média de 40. Então, a minha ideia foi estabelecer um limite para que pelo menos a gente tenha um critério minimamente objetivo para poder fazer essas designações. Se você tem uma média de padrão de 40 e de repente uma unidade tem 50, você vai colocar um segundo defensor para fazer 10 só. Mas tem que dividir entre os dois. Mas aí cai a média em relação ao Cai para 25. Exato. Mas tem que ser Então, mas é o limite máximo. Mas nesse aspecto seria interessante por mínimo. Porque senão você vai ter isso, vai ter locais com se forem 42, né? Se forem 43, já seriam 2 defensores. Mas aí qualquer número que eu colocar, se a gente for pensar em 43, aí vai 44. Então, por isso que eu ia colocar um mínimo também. Colocar um mínimo que não é razoável. que justifique a criação do segundo. Não é razoável você falar assim, olha, colocar um defensor para fazer 22 flagrantes por mês e ter gratificação por 22 flagrantes por mês. Por um teto e um piso. Mas a gente sempre vai ter essa observação. Se a gente pensasse numa faixa, não um número exato. Eu acho que uma faixa pode ser. Colocando o limite é o que eu entendo razoável que um defensor consiga fazer ali. Mas podia botar para mais, desculpa, essa ideia eu também estava aqui tentando achar uma solução, para mais e para menos um pouco, porque senão, assim, veja, a cada mês, em tese, a sub teria que botar mais um, tirar mais um, botar mais um, tirar... Porque pode acontecer, aquele mês ele tem 60, no outro mês ele tem 40. Entendeu? Então, mas, assim, no outro... Mensalmente vai ser difícil, porque assim, eu falo com relação à média, né? Pode ser a média dos últimos 6 meses, que é o período da designação dos defensores, onde não há alteração. Sim, mas então a sua proposta é que a gente não solucione um aumento de demanda pontual no curso dessa escala de 6 meses. E esse número seja reavaliado ao final de cada. Pode ser. Isso pode ser. A Aí a gente cada. fica tranquilidade. É operacional. Ou você poderia propor, então, alguma coisa que a cada período de 6 meses as subdefensorias procederão à análise do volume, buscando adequar a média X processo, e aí a gente estabelece um mínimo. Talvez no parágrafo que você coloca a qualquer momento dizer que esse... A cada 6 meses. Exatamente. E A média de 40. respeitar o limite. O número de defensores públicos integrantes da central de flagrantes poderá ser revisto a cada 6 meses em face do aumento da demanda, a fim de que seja observado o limite disposto no parágrafo anterior. Acho que sim, pelo menos. Limite de 40. Nos dá a possibilidade de trabalhar com a média desses 6 meses, não com os aumentos pontuais. E o mínimo, não seria interessante a gente estabelecer também?
para não acontecer isso que... Se a gente trabalhar com média, talvez não. Talvez não. Acho que se é a média dos 6 meses, isso fica meio que resolvido. Não, mas, por exemplo, digamos que, nessa hipótese mesmo que ele dá, que todo mês, durante os 6 meses, sejam 50 flagrantes. A gente, em tese, teria que designar mais um porque ultrapassou. E aí a média vai cair lá para baixo. Por isso que eu falei de uma margem para que isso não fosse revisto automaticamente só porque passou 42. Não, entendi. Mas o problema é que, assim, a gente estabelece essa margem e o que excede, o que ele vai fazer? Não, continuam fazendo. É. Então, mas quem? Na verdade, a gente teria que ver o Entendeu? excedente. Porque assim, a minha preocupação é não passar disso, entendeu? Porque eu já acho um número alto, 42. Principalmente agora que o defensor vai ter que fazer HC. Ele está tendo que fazer HC. Peticionamento eletrônico, tem que fazer os contatos com os cartórios das varas. Eu acho um número elevado. Mas eu respeitei o critério inicial estipulado pela defensoria. Hoje a realidade é completamente diferente nas unidades. Essa demanda aumentou. Só uma coisa, você pôs 42, será que não seriam 44, 2 por dia, 22 dias úteis? Eu considerei de 20 a 22 dias úteis, peguei 21. Na média, 21 dias úteis, 2 por dia. Se não achar uma forma. Conselheiros. Não sei, uma faixa que se dividido mensalmente não extrapole, não faça a média cair muito abaixo no caso de mais um defensor. Mas toda vez que ele estabelecer um limite máximo, isso vai acontecer, não tem como compor. A menos que a gente deixasse Uma faixa, entre isso. 40, 50, por exemplo. Porque aí a gente já sabe que o número original era 42, nós estamos dando uma folga de modo a justificar que possa ter mais uma pessoa. Mas e também não vai adiantar, porque se você fizesse 51, aí vai... Volta pro mesmo problema, só aumenta o volume. O problema é que se a gente não estabelece um limite, a gente sempre vai dar margem para isso. O defensor fazer 60, 50, 60 flagrantes. Mas também entendo que não é razoável. essa ideia não entra justamente naquela que a gente trouxe das gratificações, de que essa parametrização é atribuição da Tem SUB, sido da verificar SUB. qual que é o piso ali necessário de defensores para a central de determinada Como região. acontece hoje? Não é a mesma Explicar. coisa, é melhor. As unidades fazem um pedido à subdefensoria de alteração do número de defensores do flagrante. Então elas trazem para nós os dados e dizem, olha, a ideia inicial era 2, tal, aqui aumentou, a gente está recebendo tanto. Aí a gente confere com os dados da corregedoria e nós já mexemos para mais, para menos acho que não mexemos. Mas para mais, algumas vezes, quando os defensores da unidade apresentam um pedido. Eu acho Tem até sido que, assim. eu acho até que essa realidade que você traz, que hoje se encontra muito díspare, é que a gente suspendeu essas tratativas até desde que a CGP começou esse trabalho, até para verificar se a central ia permanecer como uma atividade ou não, né? Então, talvez por isso hoje esteja tão díspare, porque a gente meio que suspendeu essa análise que vinha sendo feita caso a caso. Talvez que você possa, para assentar, eu entendo a sua preocupação, dizer, isso é uma previsão no sentido de que o defensor poderá, os integrantes da central poderão suscitar a subdefensoria ou encaminhar pedidos à subdefensoria a caso constatado que o volume é superior a uma média de tanto. Porque aí garante a média que você quer e não obriga necessariamente que seja alterado, senão por pedido dos defensores que ali estão. Ou deixa como está, porque nós temos feito isso pontualmente. É que eu acho que tem que haver mesmo. É melhor deixar como está. Com
uma sub verificando qual que é o número necessário de acordo com o fluxo lá da circunscrição. Nada impede que eles peticionem aqui. A gente faz isso com tranquilidade toda vez que Eu sei, eles mas é pedem. que eu acho que fica mais transparente, né? Todo mundo tem esse corte de 40 flagrantes por defensor. Só que até em razão das várias prorrogações das designações que houve, né, esse número aumentou. Mas aí ele pode mandar isso para a subdefensoria e ela então analisa os dados e retoma o Então, mas isso funcionamento precisa normal. estar escrito em algum lugar, né? Pode ser no boca a boca. Não, o que eu acho que pode estabelecer, ao invés de um número rígido, falar que já não tem a previsão que a subdefensoria vai verificar a necessidade de aumento de defensores em razão da quantidade de demanda. Pode até colocar como referência, tendo como referência o número de 42, pode ser uma referência, não um número absoluto, né? O duro está com um número absoluto, sendo que em um único mês aconteceu isso. Não, então, mas é por isso que a revisão, a gente tinha colocado a cada 6 meses para você estabelecer a média. Não dá pra pôr por ano, não? Não melhor um ano inteiro? Porque as designações são de 6 em 6 meses. Mas aí a gente passaria a fazer anual. Não tem problema, a gente alterar, fazer a designação no período de um ano. mas acho que é mais justo 6 meses para É poder melhor 6 meses. enviar. Eu acho. É melhor 6 meses. É uma atividade bem. Bom, querem votar? Então, a proposta do BESA é para que, ultrapassado aquele número, a cada 6 meses, a subdefensoria automaticamente reveja e determine o aumento, enfim, o aumento de defensores. Aqui a administração propõe que continue do jeito que está, que é a própria sub fazendo isso mediante provocação dos defensores. Houve alguma manifestação da carreira nesse sentido? De que se limitasse no valor? O que há, principalmente nas unidades do interior, Luiz, é um aumento considerável da demanda. Hoje, por exemplo, nós temos unidades que a média de flagrantes por defensor analisado é 60, entendeu? É um número muito alto, entendeu? E aí há uma percepção, principalmente nas unidades do interior, de que o trabalho está sendo muito desgastante em razão do aumento da demanda. Mas Não o pessoal houve tem comparação provocado a disso. sub? Esse pessoal que está sentindo esse aumento tem provocado a sub? Então, às vezes eles não sabem desses instrumentos. Então, mas talvez eles não saibam, porque o número de 40, 50, ele não foi colocado até hoje, entendeu? Apesar de alguns... Foi uma estimativa que nós fizemos na época, né? Isso que a gente pode constar como um parâmetro, como o Davi colocou. É assim que é hoje, né? Bom, não tem nenhuma proposta alternativa, vamos votar. Aqueles que concordam com a proposta do conselheiro Bessa se manifestem. 1, 2, Desculpa. 3, 4. O líder da bancada. Você está dizendo o seguinte, que Luciano? a cada média de 40 por defensor, 42. 42 tem que se criar mais um. Isso. Você tá votando. Olha, eu tô votando o meu voto. Não, mas é a sua proposta? O ponto. A proposta. Não, eu entendi. Eu de fato peço atenção aqui, nós estamos no final da votação. Não, eu concordo. Ó, eu só troquei o limite, respeitando-se o limite mensal, respeitando-se a média mensal de 42 aulas. Tá? Mas você incluiu aquela proposta do semestral, né? Isso, aí o parágrafo 3º vem, o número de defensores integrantes da central de flagrantes poderá ser revisto a cada 6 meses em face do aumento da demanda, a fim de que seja observada a média estabelecida no parágrafo anterior. Tá certo. Aqueles que concordam com a proposta do Bessa se manifestam. Ok. Então, venceu a proposta.
por maioria. E passa a integrar, então, você já faz isso, se você arrumou a votação. Eu já fiz isso. E a segunda sugestão é a previsão expressa da designação de um oficial de defensoria para auxiliar nas tarefas administrativas da central de flagrantes, em todas as unidades. Então, aí, deixa eu só fazer uma questão, não é uma designação, é uma distribuição das atribuições dentro da unidade que deve ser feita pelo coordenador. Isso é a 111, inclusive, que está pronta para ser apresentada já. A gente só estava vendo os ajustes, já tem isso, de que o vai ter que fazer, não especificamente falando de flagrante. Então, eu queria que constasse isso. Mas tem falando que o coordenador vai ter que, baseado numa proposta que vai ser feita pelos cartórios, vocês vão ver isso, definir as atribuições de cada servidor. E aí, com isso, na definição das atribuições, ele pode estabelecer que vai ter um servidor só empenhado nisso. Eu não falo para destacar um servidor somente para central. Não, mas que faça isso. Para auxiliar, exatamente, dentre as atribuições, que ele auxilia a central. Para evitar de ficar aquele jogo de... exatamente. Não é minha atribuição, e aí... A gente pode incluir nas propostas da 111, uma das atribuições é auxiliar o defensor no recebimento de autos de flagrante. E no plano tudo, né? Não é só no recebimento. Tudo bem, a gente mas vai virar para cá e a gente pode fazer qualquer um de nós aqui, inclusão desse dispositivo. Para mim, ele está implícito, que o coordenador vai dizer quem será essa pessoa, mas se quiserem deixar claro, a gente pode fazer aqui quando a gente voltar. Não, tudo bem, mas eu acho importante constar na regulamentação da central de flagrantes. Pode constar, só importante você tirar a palavra designação. Acho que outra redação por conta disso. Na distribuição das atividades, atividades. Subdefensorias deverão. Alguma coisa na distribuição das indicar o servidor. Tá. Pode ser isso? Os coordenadores regionais ou subdefensorias, porque é central de apoio da capital, deverão indicar em cada unidade, bem como na central de apoio da capital, pelo menos um oficial de defensoria para auxiliar nas tarefas administrativas referentes à central de flagrantes. Aprovado? Essa por unanimidade. Então, só vencidos esses conselheiros que você viu, no que tange a proposta que ele fez da média. A gente não vai fazer a proposta que alterada dos... Vamos fazer depois? Tá. Proposta de alteração, de liberação do documento. Então... Eu gosto dessa alteração que você vai fazer a sua, é isso? Aquele negócio que só se a gente fizer oralmente, a proposta de retirada da minuta inicial, do dispositivo que trata da gratificação e inclusão. Proposta de alteração da deliberação 286 para inclusão da atividade aí regulamentada no inciso 10 daquela, reconhecendo como de especial dificuldade. A partir de 1º de janeiro. Artigo 10 também? Dessa daí. Inciso 10 do artigo 7º e artigo 10. Você anotou? Anotei. Mas isso ficou para semana que vem, né? Não, podemos fazendo oral agora. Agora? Pode ser. Aí mantém 1º de janeiro de 2014. Eu acho que se é para decidir dessa forma, por isso que a gente fez a operação toda, você não tem razão. Mas vai ser. 1º de janeiro de 2014? É isso mesmo. Isso mesmo.
Sim. Com vigência. Com isso a gente não está retroagindo. Não tá, tudo bem. A gente vai colocar expressamente 1º de janeiro a partir da data de publicação. A gente vai tentar para isso. Vai ser metade. Não, essa é a partir de 1º de janeiro de 2014. É isso que eu estou falando. Ele tem razão, porque senão ia ter que fazer metade. Não. A deliberação inteira é 1º de janeiro de 2014. Tá bom. É isso. Esta aqui, da flagrante? inteira a partir de 1º de janeiro de 2014. Aí fechou. Então, 286 publica ainda senão ia dar uma confusão. Não, acho que não. Pode colocar alterado pela deliberação. Eu acho que sim, porque ela tem errado. Você entendeu, Sara? Você tá pegando isso? Vou colocar um em tempo aqui. Fala, Moacir. Você vai continuar? Você vai manter a sua proposta do FUNDEP? Mantenho. Então fala, porque é exatamente o momento de alterar a deliberação 286. Senão a gente vai ter que reabrir novamente. Mas uma das fontes de custeio do FUNDEP, legalmente, é a doação, auxílio, incentivo de particulares, órgãos públicos, etc. E aí o FUNDEP, ele possui dentro do funcionamento institucional uma missão muito importante, porque é ele que legalmente deveria suportar aí os gastos com o aperfeiçoamento dos defensores públicos e dos servidores. Então, todas as despesas relacionadas aos afastamentos, cursos, as viagens que muitos defensores públicos pedem aqui no Conselho, os congressos que os defensores públicos solicitam, os cursos de pós-graduação na PUC São Paulo, no Mackenzie, instituições de renome que possuem aí, de forma justa, né, uma mensalidade pesada, são arcadas pelo FUNDEP. E o FUNDEP aí não tem razão dos honorários dos defensores, não tem tido um recolhimento satisfatório. Então, me parece que dentro dos termos legais seria ali interessante que nós colocássemos na deliberação das gratificações e do Vale Alimentação, pelo menos um alerta relembrando que existe a possibilidade legal da doação para esses fundos, né? Para esse fundo. É a proposta que eu... Nessa deliberação 286? Isso. Mas se você quer fazer uma proposta de redação, é isso, para a gente votar? Pode fazer já oral que a gente já Os valores indicados, as gratificações previstas nessa deliberação poderão ser doadas nos termos, ao FUNDEP nos termos da sua lei de criação. Como que está? Oi? Deliberação. A redação, a fundamentação. Estou sendo sério. Ele está perguntando qual é a história. Não, é a deliberação. Eu vou até redigir aqui. Pode repetir novamente? Antes de votar, ver se vai ser aceito. Não, eu entendi a ideia. As pessoas têm que saber como é que vai ser, mas a só para poder votar. Então, a gente os valores recolhidos, os valores de que trata essa deliberação, referentes ao artigo tal, poderão ser doados ao FUNDEP nos termos da lei de sua criação, nos termos da lei. Está bem claro, FUNDEP, só falta fazer redação. Tá Acho bom. que dá para a gente votar. Então, em discussão. Vou apresentar também do Vale Alimentação. Eu acho que ele pode doar para quem A ideia é Alguém quer falar? Só uma coisa. Alguém quer fazer alguma Agora, coisa? lógico, eu entendi a proposta. Juridicamente é possível que entre aspas, a fonte de salário? Não, de pagamento possa fazer esse... Não, é isso que eu estou falando. Porque daí a EDEP regulamenta. Ela diz, olha, o valor da conta é esse, etc. Não, mas a ideia pode regulamentar como pode fazer essa doação. Mas aí ela, qualquer doação, né? Mas essa já está prevista na deliberação. Sim, mas qual no cenário de administração. Tudo bem. Tem que colocar assim, será publicada anualmente a lista dos doadores. E assim, a EDEP pode, inclusive, porque num tempo de crise ética que nós vivemos, nós precisamos de bons modelos. Quais são os bons modelos? Aqueles que nos indiquem o caminho da coerência a ser
perseguindo. Então essas pessoas que vierem a realizar esses atos deveriam ser indicadas, inclusive, no portal da transparência. Pode ser Porque 10 reais são denunciado. modelos públicos. Eu devolvo o dinheiro. Não, importante. Assim como ele tem direito de formular essa proposta, o defensor tem o direito também de achar que é uma bobagem. Eu estou fazer tentando ou fazer, colocar de e a maneira gente mais pode séria querer possível. fazer. Eu estou tentando colocar de maneira mais séria possível. Só que há pessoas que podem também querer. É claro, não, mas todo fundo tem a previsão legal de doação, se tiver. A previsão é até bem Está na lei, não é criação genérica. minha. Específica, a previsão é bem Não, e tá na E nossa agora? outra lei também que E até que a grande finalidade também, conselheiros, é por meio dessa deliberação incentivar a EDEP a realizar o ato regulamentatório dessa doação. Está posta aí minha proposta. Conselheiros que, por favor, conselheiros que concordam com a proposta do conselheiro Moacir, manifestem-se. Concorda Com a proposta do conselheiro Moacir, são favoráveis à proposta, manifestem-se. Eu queria dar propaganda. Não podemos fazer uma lei. Lembrando que reduzimos o percentual ontem. Isso você não relatou, né? Mas isso era importante. Nível Está 5. inserida mais uma. Não, mas deu? Vencidos. Vencidos, ou só a Luiz e o Monopolista. Então, acho que pode Pode ser ser cheque. cheque. Já tá dando cheque. Vencidos, conselheiro Aloysio, Luciano, Davi. Só nós três? Isso. Conselheiro Então, Luciano que vai ser inserida a discussão cuja redação está sendo dada neste minuto pelo conselheiro José. nós Você me permite? Palavra? Não, eu queria só... Você queria falar antes disso? Não. Pode ser depois. Não é Só só antes de encerrar, não é sobre isso. Não, eu queria compartilhar com os conselheiros, é uma programação de final de ano da ouvidoria que tem apoiado um projeto da Companhia Pessoal do Faroeste, uma intervenção que acontece nesse domingo, e eu trouxe o convite com uma lembrancinha para falar dos conselheiros. Que dia que vai ser? Domingo agora. Domingo agora. Inclusive, a Companhia Pessoal do Faroeste contatou o núcleo do combate à discriminação, racismo e preconceito, pedindo que fosse um apoio institucional também, para que a Van estivesse lá para atendimento, porque tem muitos usuários. Falaram comigo, não sei se... A Vanessa nos disse que tinha Ah, caminhado para a primeira certo, sub. então tá. Eu cheguei a falar com o Renato no sábado, mas então como ele já então estava deve ter saindo de ajeitado, viagem, já. Deve ter ajeitado. ela não confirmou pra gente, mas acho que seria... Posso checar isso? Tá, deixa eu ver. Passar aqui outros conselhos, passar aqui, porque vocês estão a despeito, não, vocês estão ganhando a lanterninha. Vocês são de quê? Não. A secretaria que queria saber. Meu filho ganhou o caderninho. Já recebi, já Não precisa do convite para entrar, gente. O convite é só para... Tá. Que cor que Na sessão passada, ele propôs que a gente reservasse a sessão para discutir atribuições. Então, só para ver se a pauta... Vocês nem terminaram ainda e estão propondo trazer mais para frente. Não, a gente vai trazer na semana que vem vários pontos. Ah, é isso? Só, Tá. Então vocês decidiram que vocês vão trazer umas diretrizes, a gente vai discutir as diretrizes, mas não teríamos pauta. Não, a questão é se a gente amplia para a pauta normal. Sim, A lanterna. eu acho que não, porque aí de fato vai ser uma discussão super importante. Porque isso é para a gente até continuar, Tá. né? Para ver se o conselho autoriza a Entendi. linha do trabalho. Tá, porque hoje eu tinha entendido que vocês estão pensando em terminar janeiro, Mas fevereiro, é assim né? essa parte, Tá. dependendo da orientação do conselho. Tá. Então é só para discussão, nós não vamos votar nada. Ok. Pode ser. Sem prejuízo de urgência. Sim. Tá?
Ok. Pode ser assim, conselheiro? Semana que vem é sexta-feira, praticamente véspera do dia 20, que é o começa o feriado. Não, dia 20 já é recesso. Ah, 20 é já. A minha sugestão, conselheiros, é terminarmos até o meio-dia. Que acham? Para possibilitar os conselheiros do interior voltarem a não pegar trânsito. É, porque véspera. De Natal. Também roupa interior. Podíamos fazer um almoço de confraternização. Conselheiros, deixa eu perguntar. Vocês querem que eu marque lá no Jockey para todos os conselheiros no almoço, feira, organização do dia 20? Inclusive o presidente da FADESP. Hoje eu não vou dar saída fora porque eu estou extremamente lotada com isso. Porque hoje passou os 20.